E sobre esse assunto, Luana, o repórter Rafael Oliveira conversou com o ministro Vieira de Mello Filho. Ele falou sobre as consequências jurídicas de atos discriminatórios, como o racismo, no ambiente de trabalho. Vamos ver. E hoje a gente veio até o gabinete do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Mello Filho, que gentilmente aceitou nosso pedido de entrevista para participar do programa Revista TST. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e, sobretudo, pela relevância do tema. Ministro, racismo é crime, a gente tem que deixar claro, mas também tem que destacar que é um assunto que precisa de políticas públicas. Quais são as consequências penais e quais as medidas de política pública que a justiça como um todo tem tomado? Essa pergunta é extremamente relevante, mas primeiro eu faço a distinção entre injúria e racismo. A injúria, um elemento muito importante, é a subjetividade, onde eu trato a questão racial, étnica, como forma discriminatória, mas em razão do sujeito, pessoalmente. E o racismo, ele ganha um ar de coletividade. Eu estou, de fato, ofendendo uma etnia, uma raça, e nós temos um aspecto relevante porque em 2013 houve um acréscimo legislativo que estabeleceu que as questões também étnicas, as questões religiosas e as questões que envolvem procedência nacional também estariam enquadradas nesta lei. E o CNJ tem se preocupado de forma muito relevante com essas políticas públicas em torno do combate ao racismo, do combate à homofobia, às questões de gênero e também ao preconceito. Aqui nós estabelecemos políticas relativas ao concurso para a magistratura, com a supressão das cláusulas de barreira, que importou numa maior inserção de pessoas negras e pardas que vêm em prol de uma oxigenação da magistratura e que é a magistratura mais representativa da sua sociedade. Também estamos estendendo para serventias extrajudiciais e outras políticas que evitem ou que tornem as pessoas conscientes desse racismo estruturante que tem na nossa sociedade brasileira. Então são políticas importantes do judiciário que são capazes de transformar a sociedade. São apenas alguns exemplos. Há muitas outras que estão sendo adotadas com o viés de combater mesmo o racismo. Mas mais do que combater, nós precisamos ser ativamente antirracistas. Ministro, no âmbito do direito internacional, a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que é ratificada pelo Brasil, traz ali uma série de medidas que venham para evitar que esse tipo de situação ocorra no ambiente de trabalho. Quais medidas o senhor considera mais importantes e também o senhor considera importante que as empresas invistam em conscientização e diversidade? Vamos falar em dois planos. O primeiro plano, como norma internacional, que foi ratificada pelo Brasil, ela assume uma altura de uma norma superior ao nosso ordenamento infraconstitucional. Mas ela está em absoluta consonância com a Constituição, como não impede qualquer tipo de discriminação entre os direitos humanos e fundamentais. E essa convenção, como ela é abstrata, ela é genérica para alcançar todos os países que dela foram signatários, ela traz um vetor muito importante, que é o vetor da inclusão. O vetor em que você trabalha com o ordenamento e com todas as ações do Estado membro aderente, no sentido de evitar, em qualquer âmbito, a discriminação, em especial no âmbito do trabalho, que hoje nós temos muitas questões ainda a serem superadas, como a diferença de salários entre brancos e negros, entre homens e mulheres brancas e mulheres negras, e isso faz com que nós precisemos aperfeiçoar nossos mecanismos de integração, de inclusão, para que não haja nenhum tipo de discriminação. Além disso, a nossa legislação, objetivamente, comete como crime aquele que, por uma razão de discriminação racial, étnica ou de qualquer outra ordem, de origem ou religiosa, possa ascender a cargos, possa ascender a posições dentro da administração pública. Isso é crime, inclusive. Então, são passos que foram dados, mas muitas ações concretas são necessárias para a distorção dessas desigualdades que têm fundamento em questões de ordem econômica e social do nosso país, e política e jurídica. Ministro, as penalidades também são válidas para o empregador? Quais são elas?
Há hoje uma aplicação do Código Civil às questões que envolvem a discriminação no ambiente do trabalho. Além da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, ainda não ratificada pelo Estado brasileiro. Embora o Estado brasileiro estivesse presente na 100ª reunião da OIT e atuasse na elaboração da Convenção. Não se sabe ainda por que não foi ratificada. Mas há responsabilidade porque é prevista no próprio ordenamento civil. Porque o empregado, ele age em nome do empregador, então se ele se omite, ele participa, ou ele é o agente que promove o ato de discriminação e por isso mesmo passa a ser responsável tanto quanto o empregador. Há consequências administrativas, há consequências civis e há consequências penais, todas elas em razão do ato praticado. Ministro, quais são as consequências jurídicas de atos discriminatórios? Olha, você tem o crime, né, de discriminação, fruto da injúria ou do racismo, dependendo da ação. Você tem as reparações por dano em razão da discriminação ou de qualquer ato preconceituoso contra o empregado, e você tem também as medidas tendentes à equalização, quando você faz com que o empregado obtenha as mesmas condições de outro que seja um empregado branco e o outro negro tratado em condições diferentes. Você vai equalizar essas duas relações, mantendo um equilíbrio entre elas e a inclusão necessária pela perspectiva da igualdade. Ministro, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite de entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado, fico à disposição. Esse é um tema que demandaria horas de conversa, mas dentro do possível tentei esclarecer o que estava ao meu alcance. Muito obrigado.